Vamos estar abrindo nossas Bíblias em João capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João. Todas as passagens hoje vão estar sendo lidas do Evangelho de João. João capítulo 6, versículo 35. João 6,35, que diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que hoje ela possa estar em nosso coração, nascendo, frutificando, Senhor, naquilo que o Senhor quer que ela faça. Amém. A tua Bíblia diz, ó Deus, que as tuas palavras não voltam para ti vazias. Elas não voltam para ti vazias. Então nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos que quando a tua palavra é falada, é pregada, é lida, e quando, ó Deus, nós proclamamos a tua palavra, ela não volta, Senhor, para ti, sem que antes ela faça aquilo para o qual foi designada. Por isso nós te agradecemos por esta palavra. Te pedimos que o teu Espírito esteja, ó Deus, em nosso meio com liberdade de ação, trabalhando em nossos corações, tocando o nosso espírito. Nós te agradecemos já pelos resultados, ó Deus, da tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre 7 eu sou que Jesus falou. E todos no livro de João. E o primeiro deles é esse. Ele falou: eu sou o pão da vida. É interessante que no desenvolver dessa leitura, no livro de João, eu acabei percebendo que conforme Jesus foi falando, eu sou, eu sou, eu sou. Quem lembra de outro eu sou que Jesus falou? No livro de João, primeiro é esse aqui: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Outro. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Faltam 3. Eu sou a porta. 4. Faltam 2. Hã? Bom pastor. Eu sou o bom pastor. E só falta um. Ele, Senhor, é meu pastor. Não, é o próximo, é o que vem depois desse. O primeiro que ele falou, o primeiro eu sou o pão da vida. Logo depois, em João 8,12, ele vai falar: eu sou a luz do mundo. E é interessante que cada vez que Jesus vai falando esse eu sou, no livro de João, é um crescendo de revelação, é um crescendo de iluminação, é um crescendo do caminhar do cristão. A primeira coisa que acontece quando alguém que não conhece a Deus se achega um pouquinho mais, é quando ele é exposto à palavra de Deus. Isso é o pão da vida. Porque ele mesmo disse de outra sorte que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz na sua palavra, através do Espírito Santo: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o que é o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento. A gente sabe que nem só de pão, o quê? Vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, e ele diz aquele que comer, não é isso?
O que vem a mim jamais terá fome. Nós sabemos que essa fome que ele está falando não é fome física. Então esse pão significa com toda certeza, quando ele falou, eu sou o pão da vida, algo mais do que um pão normal. Nós sabemos que Jesus não é um pão, né? Então quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está significando, ele está querendo dizer algo diferente, e neste caso, ele está falando sobre um alimento espiritual. Ele diz que aquele que receber este pão, e numa outra parte ele fala que o meu corpo é verdadeiramente comido, e meu sangue é verdadeiramente bebida. E isso ele não está falando de uma maneira real, e sim de uma maneira figurada. E em todas essas maneiras, a gente entende que esse primeiro eu sou o pão da vida, é a primeira exposição que o ser humano tem à palavra de Deus. Pessoas que jamais ouviram a palavra. E é tão interessante esse negócio de ouvir a palavra de Deus, porque as pessoas acabam decorando versículos que nem existem na Bíblia. Chega para uma pessoa por aí que nunca ouviu a palavra de Deus, fala, me fala um versículo bíblico. 1000 passarás, 2000 não passarás. Onde é que está isso? Aí um outro do lado fala, eu também tenho um. Qual? Faça por donde, que eu te ajudarei. O que é? Deus ajuda quem sendo maduro. Mas esses dois, né? 1000 passarás, 2000 não passarás. Faça por donde, que eu te ajudarei. Coisas assim que não estão na Bíblia. Aí o que acontece? Quando realmente a pessoa é exposta à palavra de Deus, e não importa o tamanho do versículo, né? Aquele caso que uma vez eu contei de uma pessoa, tem duas experiências muito bonitas. Uma de um presidiário que achou um pedacinho de um papelzinho daquelas promessas bíblicas, né? Caixinha de promessa. E esse pedacinho só estava assim, e Deus falou com Isaías e disse. E esse rapaz se converteu. Porque ele ficou falando, se Deus falou com Isaías, Deus pode falar comigo. E ele orou e falou, Senhor, se o Senhor falou com Isaías, fala comigo. E Deus falou ao coração daquela pessoa e ela se converteu. E um outro muito famoso, na época que ainda o evangelho era pregado no lombo de burro. Ela foi desse indivíduo no interior do Brasil, vindo num cavalo. Aí do lado de lá vinha um outro cavalo. Eu não sei quantos de vocês viveram na roça ou tiveram a experiência disso. Eu tive. Papai tinha fazenda e a gente andava a cavalo. E de repente você via lá naquela estrada de terra, vindo lá um camarada no cavalo, ou na carroça, e você do lado de cá. E demora. Isso não é um carro, isso não é bicicleta, não é asfalto. Então você vai vendo aquilo, vem chegando. E porque o número de pessoas é menor, né? Geralmente as pessoas do interior são mais educadas do que as da cidade grande no Brasil. Então geralmente o pessoal tirava o chapéu, cumprimentava quando passava um pelo outro. E este crente, ao ver aquele outro se aproximar com o cavalo, tira um folheto. E conforme eles vão passando o cumprimento, ele entrega o folheto, o cavalo nem para, e o outro vai embora. Este que recebe o folheto vem se converter, e anos mais tarde, então, ele dá esse testemunho, que ele se converteu através de um folheto e um cumprimento de um outro. Bom dia. Não, só isso. Então a palavra de Deus, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz. Não adianta tentarmos convencer pessoas. O homem não convence. Paulo diz, eu não vim com palavreado, com sofismas, eu não vim conhecer dentre vocês outra coisa, ou pregar outra coisa, a não ser quem? Cristo e esse crucificado. Então este pão da vida é a primeira exposição. Jesus falando, eu sou o pão da vida.
ele veio para nos expor a palavra. Jesus é a própria palavra. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E ali a palavra é logos, palavra. É interessante que na sequência desses versículos, em que Jesus vai dizendo, eu sou, o primeiro deles que aparece aqui no Evangelho de João, ele falando, eu sou o pão da vida. Pão é algo que? Palpável. Pão, você tem uma série de sentidos que vão determinar, reconhecer, lembrar, relembrar. Você tem, né, o tato. Você pode pegar um pão. O que mais? Você tem o cheiro. E você tem o paladar. Então a primeira coisa que Jesus diz, e isso depois a gente entende que é a palavra, é que a exposição que Deus fez da sua palavra não é algo assim transcendental, utópico, sobrenatural, de pessoas que ouviram alguma coisa. Nós estamos falando de uma palavra viva. Jesus foi visto, pessoas viveram com ele. Os profetas que profetizaram a palavra de Deus foram pessoas. Homens, a Bíblia diz, receberam de Deus pelo Espírito Santo a sua palavra que foi inspirada. E essa palavra é viva e eficaz. E a palavra na nossa vida, ela é uma coisa palpável. Então a pessoa que nunca ouviu falar de Deus, quando ouve falar da palavra, ele não está simplesmente tendo algumas ideias. Ele vai ver essa palavra manifestada na vida de pessoas. Ele tem ali aquela pessoa que é um crente, aquela igreja, aquele pastor, aquele missionário, a Bíblia que ele pode palpar, que ele pode ler, que ele pode sentir. Então a primeira experiência que o ser humano tem com Deus é pela sua palavra. Ele vai ouvir falar de Deus. E esse falar de Deus é o pão. Aqui ele está sendo exposto à revelação divina. Revelação é aquilo que Deus quis deixar o ser humano conhecer dele mesmo. Não existe maneira de nenhum ser humano descobrir alguma coisa sobre Deus. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ir para o monte, pode passar a vida inteira num mosteiro, você não consegue chegar até Deus. Tudo que de Deus é conhecido, tudo, Ele um dia resolveu revelar. Ele um dia resolveu se revelar. Se Deus quisesse, nós nem saberíamos que Deus existe. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato não só de se revelar, mas de se fazer carne na pessoa de Jesus, de habitar entre nós o Filho de Deus e viver aqui. E tudo aquilo que pediam a Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, se você vê a mim, você vê também o Pai. Então Jesus foi a grande revelação de Deus, mas a revelação não veio somente através de Jesus. Ela veio através da palavra, que foi inspirada em profetas e pessoas que escreveram a Bíblia. Ela veio através da natureza, que a Bíblia diz que os céus manifestam, proclamam a glória de Deus. E ela veio através também daquilo que Deus imprimiu em nossos corações, segundo Romanos. Ele imprimiu as suas leis, o que nós chamamos de consciência, no coração de todo ser humano, salvo ou não, cristão ou não. Todo ser humano tem isso impresso aqui. E tudo isso faz parte da revelação de Deus. Essa revelação de Deus é o primeiro eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida. Tem a ver com nossos ouvidos. É quando a salvação é anunciada. O segundo, em João capítulo 8, abre ali, versículo 12. João 8, de novo lhes falava Jesus, dizendo,
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. É importante a gente ver que logo depois que ele se revela, eu sou o pão da vida, logo depois do primeiro encontro do ser humano com alguma coisa de Deus, que é a sua palavra, e que nós chamamos de revelação, aí vem a luz. E a luz serve para clarear, iluminar. Nós não temos nenhuma revelação de Deus nos dias de hoje, mas nós temos iluminação de Deus nos dias de hoje. Quando nós falamos assim, nós não temos nenhuma revelação, eu quero dizer no sentido teológico, ou seja, tudo aquilo que Deus precisava revelar para que o homem seja salvo está aqui. Todas as iluminações que Deus nos der, a partir do momento em que a Bíblia foi escrita, tem que ter base na palavra de Deus. Dá para entender? Então, se você está orando, pensando em alguma coisa, buscando de Deus algo, e Deus fala com você, o nome certo disso é iluminação. Eu fui iluminado. Deus me iluminou e me deu esta palavra. Então Deus continua falando. Deus nos dá a palavra, mas a expressão certa é você dizer que Deus te iluminou e que te deu essa palavra. Pode ser em profecia, pode ser um sonho, pode ser alguma coisa, porque a revelação de Deus, no sentido da palavra de Deus, daquilo que Ele tinha que revelar ao ser humano, a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito do céu, a respeito da natureza do homem, isso está aqui. Então, colocando a palavra certinha, depois que Deus nos expõe a sua revelação, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, Ele vem e ilumina isso que Ele nos expôs. A iluminação, eu sou a luz do mundo, serve para isso. A luz serve não só para iluminar a palavra. Você já ouviu alguém dizer assim: eu leio a palavra de Deus e não entendo nada. Ela já foi exposta ao pão da vida. Agora falta ela ser exposta a quem? À luz do mundo. Porque se o Espírito Santo não te ajudar a iluminar a revelação, que é a palavra, o que acontece é que você acaba tirando da palavra coisas que não estão ali. Muitas religiões usam a palavra de Deus, mas completamente fora do contexto e não entendem nada e vão logicamente para um caminho diferente. A iluminação, Jesus como luz, o Espírito Santo te ajudando a ler a palavra, são primordiais para que a gente possa entender, compreender realmente o que a palavra diz. Então, quando você for ler a palavra de Deus, antes, ore e fala: Senhor, embora aqui tenham passagens e histórias que parecem fáceis de serem entendidas, o Espírito de Deus, diz Coríntios, é aquele que perscruta as coisas e que conhece o coração de Deus. E esta palavra tem muito mais do que letra, porque a letra simplesmente ela mata. Essa palavra é espírito e vida. Essa palavra nos mostra o caminho para a vida eterna. Esta palavra nos alimenta, não mentalmente, mas também espiritualmente. E para isso nós temos que ter a luz, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O Espírito Santo tem que nos fazer lembrar as palavras de Cristo. O Espírito Santo tem que nos fazer entender o que é de Deus e o que não é. Então, com isso, a segunda vez que Jesus fala, eu sou, e ele diz, eu sou a luz. Luz serve para iluminar. Ele nos faz entender a palavra de Cristo. E diferente do pão, a luz não é palpável. Ok? O pão que é palpável, que você pode cheirar, comer, pegar, a gente está entendendo que é algo que, quando Deus expõe a sua palavra, e a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Aqui no caso agora, a luz. A luz é aquela que vai iluminar e tirar a nossa cegueira espiritual. Coríntios diz que o diabo que cegou os nossos entendimentos espirituais, cegou nossos olhos. Jesus chega a falar sobre cegos guiando cegos, pessoas que já foram expostos à palavra de Deus, mas que não conseguem o quê? Enxergar o caminho. Os judeus daquela época são um grande exemplo. Eles sabiam tudo sobre a palavra de Deus, mas não conseguiam enxergar. Uma passagem diz: para que vendo, para que ouvindo, não. Então a pessoa pode ouvir a palavra, a pessoa pode ver a igreja, ver a ação de Deus e continuar a não entender coisa alguma. Por isso nós precisamos de Jesus como a luz do mundo. Esse Jesus que era luz, que veio para os que estavam em trevas, e os que estavam nas trevas o quê? Rejeitaram. Veio para o que era seu, e os seus rejeitaram. Então não é de admirar que quando você tenta lançar esta luz de Jesus, que depois ele fala: vós sois a luz do mundo, não é de admirar que as pessoas achem que esta luz são trevas, e chamem isso de loucura, te chamem de fanático, te chamem de antipado. Estava esse rapaz no trem, e do lado um senhor lendo a Bíblia. Isso no início do século na França, né, ou no finalzinho do outro século, né, 1800 e tanto, no início de 1900. E esse rapaz então chega para esse senhor, já bem idoso, fala: o senhor acredita mesmo nisso que está aí? E o velhinho falou: sim, acredito. Por quê? Porque isso já foi provado, isso é tudo besteira, são fábulas. A ciência já provou. Qualquer pessoa que estuda na faculdade sabe disso. Só vocês religiosos que continuam achando alguma coisa assim. E foi falando, o velhinho ficou quieto. Ouviu. E eu sei que no final o rapaz falou: olha, qualquer coisa que você quiser conversar a esse respeito, para ver se eu te livro dessa sina, né? De ficar nessa religiosidade que já foi provada, fala o seguinte: entra em contato comigo. E tirou, parece, um cartão e deu para aquela pessoa, do velhinho. O velhinho também tirou um cartão e deu para ele. No cartão estava escrito: Pasteur, um dos principais, ou diretor da área de ciências da faculdade de Paris, onde o tal rapaz estava iniciando lá os seus estudos. E então o rapaz abaixa a cabeça, fica muito envergonhado e sai dali. Então nota bem que essa ideia de luz, essa ideia de que o povo tem a respeito dos crentes, ali estava o diretor, ali estava uma das pessoas mais capacitadas da França, Pasteur, crente, lendo a Bíblia, já no final da vida, como Paulo falando: completei minha carreira, guardei a minha fé. E um bobo de um garoto iniciando a vida numa faculdade, argumentando que a ciência já provou alguma coisa quando não provou coisa nenhuma. E quando a luz é exposta e a pessoa percebe, aí ela vê a loucura de quem é. O mundo pensa que somos loucos, mas nós andamos na luz. E o povo cego continua às escuras achando que eles estão certos, que eles sabem onde vão. Quando Paulo diz: se possível, apalpando, vocês conseguem achar Deus por aí? Então Jesus é o pão da vida, nos expôs a palavra de Deus, não só nos expõe, mas Ele também agora ilumina para que entendamos, para que a gente possa compreender. Naquela ocasião, Jesus, pão da vida, a salvação nos foi anunciada. Aqui Jesus, a luz do mundo, a salvação é compreendida. Pessoas que passam anos na igreja, ou com pessoas que são salvas, e que já ouviram falar do Evangelho, sabem de tudo isso, mas nunca foi lançada ali a luz do eu sou a luz do mundo.
para que elas possam então compreender. Aqui tem a ver com os olhos, lá tem a ver com os ouvidos. João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Alguém lê alto? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus falando, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai ser salvo. Olha que interessante, você é exposto à palavra de Deus, o pão da vida. Seus ouvidos começam a ouvir. Depois, Deus lança luz. Eu sou a luz do mundo. Agora seus olhos começam a enxergar. Interessante, né? Você começa a ouvir a palavra de Deus. Seus olhos começam a ver o mundo espiritual. Qual é a próxima coisa que você vê? Tinha uma porta ali. Eu não sabia que tinha uma porta. Você começa a ouvir. Você começa a ver. A terceira coisa, você enxerga a porta. Não tem jeito. Se Jesus começa a ser o pão da vida para você, você começa a se alimentar dessa comida espiritual. Se o Espírito Santo, se Jesus começa a ser a luz do mundo, começa a iluminar aquilo que você lê. A terceira coisa, você acha, eu sou a porta. Você vai ver a porta. A luz vai iluminar aquela porta. No tabernáculo existiam aquelas cortinas que separavam o povo de Deus. E tinha uma grande porta. E essa porta era virada para o nascer do sol. Então os primeiros raios de sol que batiam sobre aquela região da terra, onde estava o tabernáculo, a primeira coisa iluminada era a porta do tabernáculo. Quando a luz bate onde Deus está, ela também bate em Jesus Cristo. Não tem jeito de ver onde Jesus está sem ter entre o homem e Deus a pessoa de Jesus, com a porta aberta. E ele falou, eis que eu abro uma porta e ninguém pode fechar. E ele falou, eu sou a porta. E se você entrar por essa porta, você vai ser salvo. A porta tem a ver com as nossas pernas. Para você entrar naquela porta, você tem que fazer alguma coisa. Não é só ver, não é só ouvir, mas quando ele diz, eu sou a porta, ele não só diz, aquele que conhecer a porta será salvo. Ele diz o quê? Aquele que entrar. Meu irmão, só tem uma maneira de você entrar. Você tem que levantar do seu lugar e andar em direção à porta. E passar por lá e do lado da porta. Isso requer ação. O ponto de entender o caminho da salvação tem a ver com a porta. Porque muita gente fala, não, eu creio em Deus. Minha pergunta é se você já nasceu de novo. Se você passou por lá da porta. O próprio Nicodemos veio, sabemos, Senhor, que o Senhor é mestre, e sabemos que o Senhor entende isso, e sabemos que vem de Deus. Saber. A Bíblia diz que os demônios até creem. E como não vai crer? Imagina um camarada fortão, né? Lutador de tudo quanto é espécie de arte marcial. Está com outro lá no chão que tinha desafiado. E está lá dando um murro nele, falando, você crê que eu bato em você? E pei. O outro vai falar, é lógico que eu creio, eu já estou apanhando. Então nenhum demônio pode descrer de Deus. Eles sabem quem é Deus. Eles estiveram com Deus, conhecem o poder de Deus. São completamente restringidos pelo poder de Deus. Se Deus quiser barrar, ele barra. O medo que um demônio tem da presença de Deus é tão grande que quando aquele endemoniado de Gadara, os demônios ali enxergaram Jesus e falaram, vieste o que nos atormentar antes do tempo, e rogaram para que Jesus não os enviasse para o abismo. Então os demônios sabem muito bem quem é Deus, e por isso eles creem. O fato que crer e tremer
não significa nada. Porque para a salvação nós precisamos não somente crer, mas experimentar. Nós precisamos passar para o lado de lá da porta. É como se tivesse esta porta aberta e milhões de pessoas do lado de fora batendo papo. Umas com medo de passar para o lado de lá, porque tem medo de comprometer a sua vida com Deus. Outras não passam para o lado de lá porque a família está toda do lado de cá. E se eu passar para o lado de lá, vai ficar minha família do lado de lá e eu do lado de cá. E aí fazem uma escolha de estar com a família, ao invés de entrar para o lado de lá da porta. A porta significa esta oportunidade que Deus dá a todos de passar para o lado de lá. Isso tem a ver com as nossas pernas. Isso tem a ver com a salvação enxergada. Porque quando você é exposto à palavra de Deus, a primeira ideia são conceitos de uma vida bonita, de falar a verdade, de ser honesto, de ser espiritual. Na medida em que a luz vem, eu sou a luz do mundo, você começa a entender que a palavra de Deus não é somente esse negócio de oferecer uma vida de uma qualidade superior nos padrões de Deus. Ela também fala de uma vida eterna. Ela também prega de uma vida para lá da morte. Ela prega sobre consequências. Ela explica o que é espírito. Ela explica que o espírito depois vai ter que prestar contas. Ela fala da incapacidade do homem de satisfazer a santidade de Deus. Fala de um grande plano que Deus fez para salvar o homem, essa é a luz. E quando a pessoa começa a entender isso, ele vê a porta. E esta porta é como se Jesus estivesse convidando. Como ele convidou, né? Vem, segue-me. É a vez que Jesus passa na nossa frente e fala, vem e me segue. Então a salvação agora não é algo assim, uma palavra. Não é um método de vida, uma filosofia de vida. Mas a salvação começa a ser enxergada. A pessoa começa a entender que de fato, eu sendo do jeito que sou, conforme a palavra de Deus, eu tenho que fazer minhas pazes com Deus. Eu tenho que me deixar ser salvo. Eu tenho que andar com as minhas pernas em direção a esta porta. Então a salvação deixa de ser simplesmente um conceito. A salvação passa a ser algo enxergado. Eu sou a porta, é a salvação enxergada. É o filho pródigo que inicia sua jornada. É quando ele, lá onde está, longe de Deus, ele fala, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer a ele, pai, me perdoa, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Esta porta aberta, quando o indivíduo anda, porque aí tem a ver com as pernas, tem a ver com a ação, quando essa pessoa começa em direção a esta porta, é a viagem de volta do filho pródigo, é o anseio de entrar por aquela porta. João capítulo 10, versículo 11, 2 versículos aí na frente, alguém lembra? Eu sou bom pastor dará vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Primeiro ele falou, eu sou o pão da vida. Depois ele falou, eu sou a luz do mundo. Depois ele falou, eu sou a porta. Agora ele fala, eu sou o bom pastor. E voltando ao filho pródigo, que enxergou como ele estava, que agora sabia qual era o caminho a seguir. Não havia dúvida naquele filho. Para onde que ele tinha que ir? Nota que quando ele saiu da casa do pai, ele achava que sabia que estava indo na direção certa. E a Bíblia diz que há caminhos que para os homens parecem o quê? Bons, mas que no final são caminhos de morte. Quando realmente nós entramos na direção que Deus está e vemos ali a porta, aquele filho pródigo se levanta e ele falou, eu sei para onde eu tenho que ir. E ele foi em direção àquela porta. E agora aqui quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, lembrando daquele pai. Esse pai esperou o filho pródigo lá na sala, para o lado de dentro da porta, né? Não. Ele esperou para o lado de fora.
O bom pastor é aquele que deixa as ovelhas e vai para o lado de fora do redil e vai buscar a ovelha que está perdida e aguarda ela do lado de fora. Então, antes de você ver a porta e passar pela porta, pode ter certeza, na hora que você estiver chegando ali perto, alguém vem te encontrar. E o nome dele é o bom pastor. E olha que por aquele filho pródigo, ele já tinha feito todo o seu sermãozinho. Ele combinou, já viu esse negócio da gente ficar combinando com a gente mesmo? O que eu vou falar? Eu vou falar isso, vou falar aquilo. Ele falou, eu vou falar o seguinte: me trata como um dos teus jornaleiros, eu não mereço, me desculpe, eu pequei, eu só quero ficar aqui, me trata como um dos seus servos. E ele não aguentou o abraço do pai. Ele só falou a primeira frase: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e acabou. O pai não permitiu que ele continuasse e pedisse para ser tratado como um dos servos, porque aquele abraço de boas-vindas é a hora do arrependimento, é a hora do encontro que você está tendo com Deus, é a hora do perdão, é a hora da chegada, chegou o dia, é a salvação possibilitada. Agora você não só enxergou a salvação, agora a coisa é possível, você está tocando nela. O caminho é duro, esse caminho de volta, o caminho da volta para Deus, ele é antinatural, porque a Bíblia diz que ninguém busca Deus, não há um sequer, mas o bom pastor está ali te aguardando. E na hora que você tomar essa decisão de andar em direção à porta, e saber que então essa salvação está ali, você já está enxergando, você vai indo e de repente do teu lado está o bom pastor. E ele começa então a tratar com você. E agora a salvação é impossível. E aqui não tem mais nada a ver com as suas pernas, já tem a ver com o seu coração. Então ele falou, eu sou a porta. Em João capítulo 11, versículo 25. Um dos versículos mais bonitos da Bíblia. João 11, 25. Diz, eu sou... Quem achou? A ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora é a salvação experimentada. É o milagre da ressurreição que vai acontecer na sua vida. É a realidade de vida aqui mesmo. Não tem mais a ver com o seu coração. Agora é bem mais profundo. Tem a ver com o seu espírito. Porque você experimenta a salvação. Você nasce de novo. E Jesus diz, o Espírito está pronto. Você agora não só ouviu falar de Deus, compreendeu as coisas de Deus, enxergou o caminho pelo qual deve ir, sabe que é possível você estar indo ali, você agora experimenta passar para o lado de lá. E é nessa hora que você encontra Jesus que diz, eu sou a ressurreição e a vida, que o milagre acontece e você nasce de novo. Diferente de tudo mais que você já viu, de tudo mais que você entendia. E o Romanos diz, se quando éramos distantes, vamos ler esse versículo. Abre lá em Romanos capítulo 5, olha que versículo. Capítulo 5, versículo 6 até o 10. Romanos 5, de 6 a 10.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, lê de novo aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que bonito. Você agora experimentou passar para o lado de lá da porta. E Jesus então que diz, eu sou a ressurreição e a vida, é sentido em você como algo que aconteceu além das suas possibilidades. Eu quero perguntar aqui, quem nasceu aqui? Tem gente aqui que não nasceu, eu desconjuro. O que você está fazendo aqui se você não nasceu? Todo mundo nasceu aqui. Não é isso? Eu quero saber o que você fez para nascer. Presta bem atenção. Se você está aqui, você deve ter feito alguma coisa. Você não fez nada para nascer. Na hora lá do parto, você deve ter feito um monte de força que você nem se lembra. Mas olha, a coisa foi seu pai e sua mãe. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós somos expostos à palavra de Deus, começamos a entender as coisas, andamos para o caminho, nos sentimos protegidos, chegamos a Deus, é possível ser salvo, ali está a porta, eu passo para o lado de lá, Ele é o meu pastor, agora eu experimento a vida, a ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo, e tudo isso que acontece comigo agora, uma nova criatura, tudo se faz novo, é tão diferente, porque não fui eu que fiz, eu não tinha nem ideia que a coisa era assim. Eu começo a viver uma nova vida, as coisas velhas eu começo a entender como coisas velhas, o pecado já não tem mais domínio sobre mim, eu consigo lutar contra o pecado, continuo ser humano, continuo com a mesma memória, continuo com tentações talvez até maiores, mas agora eu vivo uma vida que eu nem imaginava que existia. Porque é muito difícil para alguém que está salvo explicar para outro, olha, é assim que é. É que nem, ó, eu lá quando nós fomos em Macau, nós comemos uma uva cabeluda. Quem já comeu uva cabeluda? Hã? Uva cabeluda. E ela não é uva, ela tem um outro gosto. E eu vou explicar o gosto. O gosto é assim, dessa fruta, que é do tamanho de uma uva, vem num caixa, toda cabeluda, e você abre, ela tem aquela polpa assim, com esse gosto. Está sentindo o gosto? Estou tentando explicar tudo direitinho. É verde, um pouquinho amarelada, a polpa de dentro é um pouco amarelinha, um pouquinho branca, mas está sentindo o gosto. Não dá jeito de explicar. Se você não comer essa uva cabeluda, você nunca vai saber que gosto tem, e não tem gosto de uva. Então, no mais que você pode imaginar é tentar fazer um paralelo. Quando um salvo diz, agora eu tenho paz. E você pensa naqueles momentos em que você estava tranquilo. Porque a paz de Deus só Deus tem. E uma pessoa que nunca teve a paz de Deus não sabe o que é a paz de Deus. Ela pode saber o que é tranquilidade. Ela pode saber estar numa boa. Aí ela fica tentando imaginar o gosto da uva cabeluda, é assim, é estar numa boa, é estar tranquilo. É mais ou menos isso, só que é bem mais. Porque o gosto real é só se você provar Deus. Então quando você prova esta ressurreição e a vida, isso não tem mais a ver com o seu coração, seus sentimentos, isso tem a ver com o mais profundo do seu ser. Aquela parte que veio a imagem e semelhança de Deus, chamada Espírito. É esta parte que Deus age, e ali você se reconecta com Deus. Ali você encontra agora todas as razões pelas quais você foi criado.
Fomos criados para a glória de Deus, para a comunhão com Deus. Alguém já disse que o homem tem um vazio aqui dentro do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Por mais que você coma outras coisas, você jamais vai saber qual é o gosto de uma fruta até o dia que você a coma. Por mais que você experimente filosofias, um bom caráter, ideias, ditados, boa criação, você jamais vai experimentar a paz de Deus. Jamais vai experimentar a presença de Deus. Jamais vai experimentar o novo nascimento. O que é ser uma nova criatura, a não ser que você experimente. E por final, você vai ver aqui em João capítulo 14, nós temos mais 2, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos que diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já passou para o lado de lá. Você já se encontrou com Jesus ressurreição. Você já sabe o que é vida espiritual. Agora então vocês começam a vivenciar. Agora parece que tem uma sequência. É a salvação vivenciada. É a experiência da comunhão com Deus que você nunca teve. Quando ele diz eu sou o caminho, isso me faz lembrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu me lembro do tabernáculo com as 3 portas. Aquela primeira porta que todo mundo entrava é o caminho. Todos entram pelo caminho. Os que são salvos entram pelo caminho. E ficam ali no pátio. O pátio é um local amplo na igreja. A maioria fica por ali. Uns falam, não, eu quero ir mais a fundo com Deus. E tinha uma segunda porta que já era da tenda da congregação para um local chamado Lugar Santo. Ali tinha um candelabro, tinha a mesa dos pães da propiciação e ali tinha o altar de incenso. Essa é a porta da verdade. E a verdade da vida cristã, ela vai aparecer em poucos cristãos. Muitos se salvam. Ficam no pátio. Local de sacrifício, local do louvor. O pessoal do louvor ficava no pátio. É bom. Ali, olha, tinha de tudo no pátio. É comunhão com todo mundo, é o louvor. Ali que a gente encontra a cruz de Jesus. Ali tinha uma bacia de água que simboliza a palavra. É ali que a gente lê a palavra. É ali que a gente se rende ao altar. Ali que tem um sacrifício, ali que a gente se salva, ali que a gente está com os irmãos. Mas tinha outra portinha ali chamada a porta do lugar santo. E ali só alguns entravam. E ali a porta da verdade, porque é a porta do serviço. Era só quem servia que entrava ali dentro. E ali então você enxergava a luz do candelabro de ouro. A verdadeira luz de Jesus, não a luz do sol. Ali você comia dos pães da mesa da propiciação. Isso aí significa comunhão com Deus. E ali tinha um altar de incenso. Olha essas 3 coisas. É tão difícil ter na igreja. Faz uma reunião de oração. Incenso. Vê ninguém. Fala em comunhão. Festa é bom, mas comunhão é muito difícil. E fala em brilhar a sua luz lá no mundo. É difícil. E a terceira porta é aquela, o véu que se rasgou, onde tinha do lado de dentro a presença de Deus, a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus aparece na vida de alguém como caminho, verdade e vida, Ele está te propondo uma jornada completa, que começa com a sua salvação, a entrada no pátio, Jesus como Salvador, a palavra de Deus, a comunhão, o louvor, depois o serviço, na comunhão com os santos, a oração, a intercessão, a sua luz brilhando e por fim, você na presença de Deus, como diz como diz Hebreus, tendo nós a intrepidez de entrar no Santo dos Santos, onde está a presença de Deus, local que lá em Êxodo ele falou, ali eu serei propício. Então aqui você está tendo a sua salvação vivenciada.
Você não só foi salvo, mas como você vive esta salvação. Agora não tem mais a ver com seus ouvidos, seus olhos, suas pernas, seu coração, seu espírito. Quando você começa a vivenciar a salvação, não tem mais a ver com o seu corpo. Me desculpa, tem a ver com o corpo de Cristo. Não são mais seus pedaços, não é mais você. Agora tem a ver com o corpo de Cristo. E você começa a ver que o seu corpo é bem maior do que o que você pensa. Você começa a ver que você faz fugir 1000 e você com seu irmão, que faz parte do corpo de Cristo, fazem fugir 10.000. Você começa a ver aquilo que falamos no primeiro corinho aqui: eu não posso viver sem você. Nós estamos juntos. Quando a salvação é vivenciada em todo o seu percurso, que começa na salvação em Cristo, na cruz, e vai até a presença de Deus no Santo dos Santos, você começa a perceber que você não está sozinho. Você começa a perceber que você faz parte de um corpo. E o último versículo, João capítulo 15, versículo 1, em que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Já não é mais a salvação vivenciada, mas é a salvação frutificada. Você não só vivencia, mas como você gera frutos. Você se multiplica. É a salvação compartilhada. É a salvação multiplicada. É a salvação exponenciada. Existe esse efeito em que começa com você e daí um pouco você está cheio de filhos na fé. Que você nunca, jamais vai saber os resultados de toda vez que você planta uma semente eterna. Uma vez Eduardo estava estudando na Jocum lá em Curitiba. E alguém faz uma ligação e descobriu que ele era meu filho. A pessoa saiu lá do interior do Paraná, viajou 8 horas de carro. Foi até Curitiba. Deu um abraço em Eduardo. E falou: um dia, numa cidade do interior, teu pai estava lá, pregou e eu me converti. Eu nunca mais o vi. Mas com esse abraço, eu quero repassar esse abraço para ele. Você vai saber de coisas no céu que às vezes um copo d'água, um esforçozinho de fazer alguma coisa para Jesus, não foi esquecido e frutificou. E rendeu. E não importa se o tamanho da semente que você planta é uma semente de abacate, ou é uma semente de mostarda. Os dois têm o mesmo princípio. Vão nascer e vão frutificar. Então eu sou a videira verdadeira. Já não sou eu mais quem vive. Aqui então agora eu nem me sinto mais vivo no corpo de Cristo. Eu fui tirado, transportado do império das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor. Eu fui enxertado. Então, quando eu consigo chegar nisso, em que Paulo diz: já não mais sou eu quem vive. João Batista disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Quando eu começo a me ver no corpo de Cristo, enxertado em Cristo, aí realmente eu começo a receber a seiva e os frutos começam a vir. E aí tudo trabalha ao contrário. É tudo oposto. Eu tenho se eu dou. Não é tudo assim. É tudo ao contrário. Porque agora eu estou num reino de cabeça para baixo em que Jesus é que tem a raiz. E eu estou enxertado nele. Então nessa fase, e se a gente consegue chegar nessa fase, e a gente frutifica, para o resto da vida ele cuida dos galhos, e a gente vai cada vez frutificando mais, enxertados em Cristo. É o nosso comprometimento com Jesus. E são os nossos frutos. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei em qual eu sou que você está. Eu espero que você já tenha experimentado Jesus com cada um desses eu sou que ele disse.
Vamos repetir todos os 7? Eu sou o pão da vida. Vamos, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ressurreição e vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele bem conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Amém? Aonde você estiver, faça o caminho todo. Faça todo esse caminho, para que você possa no fim dizer: já não sou, mas Ele vive em mim. Que Deus te abençoe. Baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor complete em nossos corações, ó Deus, a Tua palavra. Aqueles, ó Deus, que estiverem ouvindo essa palavra através da internet, o Senhor possa estar, ó Deus, tocando nesses corações. E se há alguém que ainda não entregou o coração, não passou por essa porta, aí onde ele está agora, Senhor, abençoa esta vida. E ajuda, Senhor, como bom pastor, ele passar do lado da porta. Se há alguém aqui na igreja que ainda não fez essa decisão ao lado de Jesus, toca no coração agora, Senhor. Mexe nesse coração, para que haja esse caminhar completo. E cada um de nós possa chegar à videira verdadeira e ser enxertado nela. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se atentamente eu